vocês? Eu espero que sim. Eu sou Silvana Barbosa e hoje nós vamos comentar a respeito dos 36 bilhões de euros que Burundi está solicitando da Bélgica e da Alemanha. Será que isso é justo? Será que realmente alguém precisa indenizar os países africanos? É isso que a gente vai conversar hoje. Aproveita, compartilha o vídeo. Faça sua inscrição se você ainda não fez e deixa seu comentário. Você acha que devemos ou não incentivar que a Europa ela indenize esses países africanos? Então vamos pensar um pouquinho como que aconteceu, né, essa questão dessa indenização. Então Burundi ela foi dividida junto com todos os países africanos na Conferência de Berlim em 1885, quando a Europa, os países europeus, que eram na época os mais ricos, eles pegaram uma régua e dividiram a África. Tanto que se a gente for observar, a divisão africana, ela é muito retinha, né? Não obedece rio, não obedece a parte geográfica, muito pelo contrário. Foi a régua que dividiu. E juntou-se tribos rivais no mesmo território, dividiu-se tribos amigas em territórios diferentes. Então isso foi um problema muito sério. Burundi é um território que no primeiro momento passou a ser um território alemão. Então a Alemanha vai ficar com esse território até o final da Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha perde a guerra. Se ela perde a guerra, ela perde seu território. E aí Burundi passa a ser da Bélgica. Tá. Quando Burundi passa a ser da Bélgica, vai acontecer o mesmo problema que aconteceu em Ruanda, entre as duas tribos, os Tutsis e os Hutus. Eles são tribos que tinham brigas milenares colocadas dentro de um mesmo território e sendo apoiadas apenas uma dessas tribos sobre a outra. E aí a gente sabe que essa situação não vai ser tranquila, ela não vai ser boa. E aí em 1962 o país ele consegue a sua independência, porém os conflitos foram armados, né? Foi armada a guerra que vai ser detonada nos próximos anos. E o que o país de Burundi pede? 36 bilhões de euros. Para quê? Como que se chegou a esse valor? Foi feito um estudo em 2018. Qual foi o prejuízo que aquele país teve em relação à sua civilização? Então foi colocado ali a questão do que foi levado embora, eles querem de volta, então os artefatos antigos, o que tinha das civilizações antigas que foi retirado de lá, que hoje estão nos museus, tanto particulares quanto os museus públicos da Europa, serem devolvidos, né, para Burundi. A indenização do trabalho forçado que esses povos tiveram que fazer. E também foi avaliado o quanto esse país teve de prejuízo. Se ele fosse uma nação independente, ele teria uma outra história. Então, esse valor foi medido a partir daí. Então, Burundi hoje, ele está na justiça pedindo essa indenização para os dois países, Alemanha e Bélgica, que foram os dois países que fizeram lá o processo de colonização. O resultado do processo de colonização desse país trouxe hoje, em 2021, uma pobreza e uma miséria muito grande desse povo. Então é a partir disso que eles querem uma recompensa. Para quê? Para reconstruir o país. Então fica aí, né, um questionamento. Alguns acham que não tem que fazer essa indenização. Muitos acham que sim, que tem que fazer a indenização, tem que reconstruir a África e dar de volta a cidadania àquele povo. Hoje nós temos a maior parte da população de Burundi, ela vive da agricultura. 85% deles são rurais, apenas 15% é urbano. Eles vivem da agricultura de subsistência, que é muito pouca, é um país pobre, é um país que precisa, às vezes, até da ajuda humanitária. É um país, na sua maioria, católico, então até a religiosidade deles foi alternada, né? Então eles tinham lá os seus cultos, as suas crenças, e hoje já não existe de forma tão fácil. Eles tiveram, como eu falei, né, 85% deles eram Hutus e 15% era Tutsi.
E isso trouxe conflitos muito grandes que após a independência, os conflitos foram terríveis e inclusive com assassinatos durante vários anos. Lá nós tivemos mais de 200 mil pessoas mortas por conta desses conflitos. E no ano de 1993, o primeiro presidente eleito do país também foi assassinado e aí gerou uma guerra civil que durou vários anos. Então hoje, Burundi, ele vive o resultado de conflitos que aconteceram, né, desde aquela época. Provavelmente, Burundi não seria um país. Como ele está do lado de Ruanda, Ruanda também não seria um país. Provavelmente a divisão seria um país de Tutsis e um país de Hutus. E aí, com certeza, com países diferentes, cada um teria a sua organização, a sua vida, a sua forma de pensar o mundo. Mas não foi isso que a Europa fez lá atrás, na Conferência de Berlim. Por isso que a gente tem que entender um pouquinho que muitos desses conflitos que acontecem hoje na África, eles foram provocados sim por decisões do povo, do governo ou dos estados europeus lá em 1885. E o resultado a gente vê até hoje, né? Mais de um século e meio depois, a gente colhe esses problemas. Então eles sim estão pedindo essa indenização, existe o apoio de muitas pessoas, muitas são contrárias, porque se abre precedente para um país africano, todos os outros vão querer o mesmo caminho, que no meu ponto de vista é justo, mas é interessante a gente discutir isso com os alunos. Até que ponto essa indenização histórica ela deve acontecer, até que ponto não deve acontecer, como que pode ter uma ajuda concreta para que esses países tenham um crescimento sem uma intervenção, né? Porque eles não querem uma intervenção europeia para que a Europa reconstrua a partir dos conceitos e da cultura europeia, não. Eles querem construir o seu país, né? Porém, não é muito simples. Então, eles precisam sim de uma forma, né, de seguir. E Burundi não é diferente da maioria dos países africanos. Ok? Espero que você tenha gostado. Aproveita, compartilhe o vídeo e deixa seu comentário. O que você acha dessas indenizações? Até mais!